IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, suplicamos tuas bênçãos para esse humilde trabalho de divulgação dos teus ensinamentos. Que a tua paz se faça em todos os corações, mesmo daqueles irmãos nossos que, preocupados com os valores transitórios do mundo, se esquecem de eleger os valores do caminho, da verdade e da vida eterna. Faze, Divino Mestre, que a tua palavra, nosso guia infalível na vereda do Espírito, seja sentida por quantos se dispuserem ter ouvidos de ouvir, assim como nós próprios, que ainda adormecidos na romagem, fazemo-nos carentes de teu divino esplendor, que nos haverá de despertar para a tua verdade, única e infinita. Bom dia a todos, Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos apoia no áudio e na sonoplastia. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 883. A pergunta: o desejo de ter, de possuir, está na natureza, está na lei de Deus? A resposta: sim. Mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer suas paixões. Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. Por isso, seu trabalho é abençoado. A sessão Pergunta e Resposta hoje atenderá a nossa prezada ouvinte Carla Lívia Olivino Machado, de Ituverava, que perguntou: cada religião se diz o caminho da verdade. Afinal, como encontrarmos o verdadeiro caminho da verdade? Minha prezada Carla, guardemos, a resposta virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, hoje vamos falar de um assunto extremamente sério e que vem sendo alimentado nos dias atuais com um negativo empenho por parte de uma parcela da sociedade que ainda não se dá conta das implicações espirituais que provoca. Estamos falando da prática do aborto. A parcela não espírita e não espiritualista da humanidade vê na prática do abortamento uma solução simples para alguns problemas que, equivocadamente, alegam ser grandes inconvenientes contra a liberdade, a beleza física, a saúde, a comodidade, o bem-estar e até honra e dignidade utilizam como motivo a justificar tão abominável prática. Mas considerando do ponto de vista espiritual, ver-se-á que a prática do aborto provoca consequências morais de profunda gravidade. É que antes mesmo da concepção, isto é, do momento em que o espermatozoide fertiliza o óvulo feminino, principiando o processo da gestação de um ser, já existia vida,
a vida verdadeira, porque é a vida espiritual, que é o fator animus, a essência da criatura e que, preexistente ao nascimento do corpo físico, lhe sobreviverá à morte. Quando alguém comete suicídio, está, por conseguinte, ao mesmo tempo, cometendo um crime violento, por tirar a vida de um ser indefeso, como está impedindo que o espírito comprometido com o seu passado de faltas delituosas cumpra nova experiência que se lhe apresenta como oportunidade redentora. Do ponto de vista da maternidade, a mulher se eleva no amor de Deus e foi por meio da maternidade que chegamos à vida. No entanto, o que muito nos entristece é lembrarmos do informe da Organização Mundial da Saúde, segundo o qual, no Brasil, são praticados anualmente 4 milhões de abortos. Mais de 10 mil por dia. Em nome da liberdade e do prazer de viver, estão as criaturas esbanjando sua energia sexual na troca desenfreada de prazer imediatista. E quando se vê em frente à maternidade, sem escrúpulo e sem responsabilidade, procuram se livrar do fruto de seu desvario. Para os desavisados, lembramos que aborto é a interrupção de uma vida, a destruição do produto da concepção. Em outras palavras, é o assassinato do próprio filho. Aqui estamos falando do aborto criminoso, não do aborto espontâneo, isto é, aquele que decorre de fatores estranhos à intervenção humana, do qual ninguém tem culpa. Assim como não estamos falando do aborto que se deve fazer para salvar a vida da gestante, porque é preferível, assim, o proclama a doutrina espírita, é preferível interromper a vida de quem ainda não nasceu para preservar a vida de quem já existe. O crime está na atitude de quem provoca o abortamento. Pode ser a mãe, o pai, os médicos, parteiros. Normalmente decorre da rejeição da gravidez pela família ou pela própria gestante, em consequência da liberdade na busca do prazer, sem, porém, guarnecê-lo convenientemente da devida responsabilidade. Como se vê, de acordo com o Espiritismo, a concepção tem seus motivos muito mais profundos do que imaginam os mero-fisiologistas. Um espírito aguarda o momento de reencarnar e é atraído pelo campo energético da mulher numa justa oportunidade de sintonia, ou seja, de coincidência vibratória entre o espírito reencarnante e o espermatozoide, que por isso será atraído até o centro genésico. Vê-se que as implicações morais do processo reencarnatório, conceptório e gestatório são muito maiores do que imaginam os não versados em questões espirituais. As justificativas dos abortos provocados, alegadas a título de razão e motivo para tão violento gesto assassino, são: motivo social, ocorre em consequência da rejeição da gravidez pela família ou pela própria gestante, em consequência de relações sexuais irresponsáveis. Motivo econômico, quando a gestante ou o casal se encontra em dificuldades financeiras, julgando difícil sustentar o filho dentro dos padrões desejados. Motivo moral. Ocorre nas gestações consequentes de estupros. Motivo terapêutico. Quando, por indicação médica, é considerado necessário, como já citamos, para salvar a vida da gestante se está em perigo de morte por motivo da gravidez. Motivo eugênico. Quando há suspeita de que a criança possa apresentar doenças físicas ou mentais hereditárias, ou quando apresenta defeitos graves no período fetal provocados por determinadas enfermidades, ou uso de drogas, raio-x ou deficiências oriundas do fator RH.
Motivo demográfico, quando associado à concentração de população em determinada área com restrição de espaço ou alimentação. Entre todos esses motivos, apenas um é validado pela respectiva carga moral. É o do aborto que se pratica para salvar a gestante. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, vemos nas questões 358 e 359, com muita clareza, que há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança, mesmo antes do nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo viria a ser instrumento. E prosseguem os instrutores espirituais para esclarecer. Apenas no caso em que a vida da mãe está em perigo, o aborto é admitido do ponto de vista espiritual e moral. A posição espírita nada tem de dogmática ou preconceituosa, pois parte do princípio de que todo homem é um espírito encarnado, que já existia antes do nascimento e que sobreviverá após a morte física. E ainda, que a encarnação tem por finalidade principal não só a redenção de erros, mas também o seu progresso espiritual. Atentem para estas explicações das fontes espirituais nas questões 132, 166 e 167 de O Livro dos Espíritos. Deus estabeleceu a encarnação como fim de levar o espírito à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para alcançarem a perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Observa ainda a doutrina espírita que a união do espírito com o corpo começa na concepção, mas se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um fato ou por um forte laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança nasce. O que dizem a lei dos homens? Vejamos no Código Penal. As leis brasileiras, em sua parte especial, incluem o aborto entre os crimes contra a pessoa, entre os crimes contra a vida. Só é permitido o aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. O fato de a lei dos homens no Brasil permitir o aborto nos casos de estupro conflita com o pensamento espírita. Ora, o espiritismo reencarnante, melhor dizendo, o espírito reencarnante, não deve ser punido quando a gravidez advém de ato violento. A vinculação energético-fluídica do espírito reencarnante resulta da lei de afinidade, isto é, da coincidência vibratória entre ele e a mulher que o receberá. Portanto, tal processo resulta das condições morais de um e de outro. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, nos diz que, examinando-se ainda a problemática do aborto legal, as leis são benignas quando a fecundação decorre da violência pelo estupro. Mesmo em tal caso, a expulsão do feto pelo processo abortivo de maneira nenhuma reparará os danos já decorridos. Diz ela ainda, não raro o espírito que chega ao dorido regaço materno através de circunstâncias tão ingratas, se transforma em floração de bênção sobre a cruz de agonia em que o coração feminino se esfaleceu. A renúncia esfacelou. A renúncia em si, pela salvação de outra vida, concede incomparáveis recursos de redenção para quem se tornou vítima da insidiosa trama do destino. Sucede, porém, continua Joana de Ângeles, que o sofredor inocente de agora está ressarcindo dívida,
ascendendo pela rota da abnegação e do sacrifício ao âmbito da felicidade, que é a preocupação de todos nós, sem exceção. Não ocorre injustiça em relação a uns, nem exceção para com os outros. Vê-se que a lei divina não falha. Se ontem cometemos ato violento de que tenha resultado a concepção, hoje, se nada fizemos para neutralizar os efeitos das energias negativas que utilizamos em nossos atos infelizes, podemos ser vítimas das situações de igual natureza. Porquanto a vítima do estupro de hoje é sempre o agente do estupro de ontem. Ademais, já que o ser resultante do estupro nada tem a ver com a natureza violenta do ato de que se originou, uma pequena história bem o ilustra. Em certo programa de televisão, no qual algumas mulheres vitimadas de estupro expunham as suas opiniões, aproveitando, quem sabe, o momento de tornar público o que pensavam, numa forma de desabafo materialista, chegavam a afirmar que não hesitaram em retirar do seu ventre o filho daquele a quem chamavam de monstro. Mas, meus ouvintes, prestem bem atenção. A certa altura do programa, a entrevistadora pede para a encarregada da reportagem de campo realizar a entrevista. E eis quem era a entrevistada. Uma mulher de semblante sereno e falando diretamente da sua própria casa, onde se encontrava a equipe do programa. Com firmeza e serenidade, disse que jamais pensou em retirar de seu ventre o filho só porque resultou de estupro. Porque ela sempre considerou que ela nada tinha a ver com a violência que ela sofrera. E disse mais, que o filho, que então tinha 18 anos, era-lhe o maior motivo de alegria e de felicidade que jamais tivera, porquanto era um moço educado, ilhano, maravilhoso, estudioso, trabalhador, responsável, detentor de todas as boas qualidades desejáveis para uma pessoa humana. Ademais, devotava tanto amor à mãe que ela tinha certeza tratar-se de alguém com quem ela já tivera vínculo afetivo, dos mais estreitos possíveis em vidas passadas. Talvez tenha sido um filho, um pai, um irmão, um esposo, etc, etc, etc. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
Cumpre-nos aqui também tratar das consequências do aborto, ou seríamos descaridosos para com aqueles ou aquelas que nos ouvem com atenção. As implicações morais, espirituais são enormes, assim como as complicações físicas, como perfurações uterinas, hemorragias, infecções, peritonites graves, anemias, frigidez irreversível, esterilidade definitiva da mulher, esgotamento, perturbações nervosas e outras. A mulher que promove ou participa de semelhante delito é constrangida pelas irrevogáveis leis da natureza a sofrer alterações deprimentes nos órgãos reprodutores, mas, sobretudo, no centro genésico de sua alma, ou melhor, de seu perispírito, o que representa a ausência futura de possibilidade de ter filhos. Hoje, vemos muitas mulheres que ansiam por um filho, sem que saibam ter sido elas mesmas a impedi-lo por gestos infelizes em vidas passadas. Outra consequência possível é a obsessão pelo próprio espírito rejeitado, que, revoltado pela negativa de o deixar renascer, passa a perseguir e vingar-se dos agentes do impedimento de sua reencarnação, que ele tinha como valiosa oportunidade de redimir-se de erros passados, que lhe infernizam a consciência por conta do arrependimento. Nos casos de interrupção da gravidez, que oferece risco de morte para a gestante, o espírito, em razão da conjugação de fatores morais e psíquicos favoráveis, saberá aceitar a interrupção do processo de sua volta ao corpo físico, como saberá também esperar uma nova e feliz oportunidade. Não nos é facultativo falar apenas de que aborto é crime. É necessário também considerarmos que, ante nossas informações e opiniões sobre tão violento gesto, muitas pessoas podem não estar informadas de que também o estupro é crime. De acordo com o Código Penal brasileiro, o estupro é um dos crimes mais violentos, sendo considerado crime hediondo. Então, meus ouvintes, em primeiro lugar, é preciso que se desenvolvam programas de educação sexual com os pais, os jovens e as crianças, desde que tenham desenvolvimento mental suficiente para bem entender o propósito da orientação. E, a par disso, será fundamental que o ensino de princípios morais e evangélicos aconteça. É preciso que se ensine igualmente religião. A humanidade há de considerar que a base da felicidade está na conduta que deve adotar e que a conduta é condicionamento moral. Falando, porém, de medidas imediatas, já que nossa sociedade se compõe também de mentes desajustadas, é preciso que, de um lado, as autoridades propiciem oportunidades de esclarecimentos, diálogos, debates sobre a conduta sexual responsável e, ao mesmo tempo, de responsabilização pelos crimes do aborto, quer ante a lei dos homens, quer ante as leis de Deus. É fundamental, porém, que tais expedientes orientadores devam ser prestados por meios revestidos da devida seriedade. Cursos de pré-natal precisam serem implantados em todos os níveis para a preparação dos futuros pais e serem aproveitados os melhores períodos da formação psíquica da criança e do jovem para conscientizá-los da grandeza, elevação e responsabilidade da maternidade e da paternidade. A maternidade é missão nobilitante da mulher. Seu instinto maternal é despertado desde a infância, quando ela embala sua boneca. É preciso alimentá-lo, direcionando-o corretamente, elevando-o sempre. Mas é necessário que a mulher compreenda que a maternidade envolve muita renúncia e que ela esteja disposta a operar sempre em benefício de seus filhos e de toda a família, pois o saldo maior será a felicidade de haver ela cumprido o seu sublime compromisso moral. A paternidade também requer sua dose de renúncia e abnegação que enriquece e eleva o homem perante a si próprio, a sociedade e o amor de Deus. Que o homem e a mulher
saibam empregar corretamente sua energia sexual no engrandecimento da vida. E isto requer senso de responsabilidade, porque há ninguém que pratique o sexo livremente sem que outrem o obrigue, será dado recusar o resultado conceptivo, o que seria ilegal e muito mais do que isso, imoral. Que Jesus nos seja um modelo e guia a nos conduzir na vereda iluminada que nos levará à felicidade efetiva que todos desejam. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Aos interessados em estudar a mediunidade, informamos que o Centro Espírita Dona Nina acaba de iniciar o COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Se preferir, ligue 99268-5553 e fale com Ana Lúcia. Pré-Mocidade, programa contínuo de orientação espírita fundamentado na vivência evangélica e voltado para a transição, infância, juventude. Todas as terças-feiras, às 20 horas, no CEAS, Centro de Estudos Agenor Santiago, Rua José Marques Garcia, 375, Franca. Hoje, às 18 horas e 45 minutos, teremos palestra no Centro Espírita Dona Nina. O tema, Os Obreiros do Senhor. Expositor, Kleber Silvestre. Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. O Instituto de Medicina do Além, IMA, oferece o calendário 2019 de suas atividades espíritas de cura e evangelho. Rua Tarsila do Amaral, 550, Recreio Campo Belo. Lembre-se que o tratamento espiritual começa sempre com uma consulta. espiritismodralonso.com.br ou ligue 16 3705 4411 ou 16 00 249 4399. Setembro Amarelo é mês de prevenção do suicídio. No NESC, Núcleo Dr. Ismael Alonso e Alonso, até o dia 29 de setembro. E as palestras sobre os temas: suicídio, uma visão do médico Dr. Marco Aurélio Biali; suicídio, uma visão do sociólogo Alexandre Neves Ubiali; e música, a cargo do Coral Casimiro de Abreu, no dia 22, como comemoração dentro da Semana Nacional de Arte. Sempre às 18 horas, nos dias 15 e 22 e no dia 29. NESC, Avenida Otto Paiva, 1351, Jardim Portinari. 17º FECEF, Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita de Franca. O tema central deste ano será Artista Espírita, qual o seu limite? O FECEF acontecerá em novembro, certamente com total participação dos artistas espíritas. Informe-se www.fecef.com.br. A UFEC, União Fé, Esperança e Caridade, convida os interessados em estudar a doutrina espírita às quintas-feiras, das 19 horas e 30 minutos às 21 horas. Não precisa inscrever-se. Compareça, UFEC, Rua Padre Anchieta, 2360, ou ligue 98128-3863 e fale com o João. O Clube do Livro Espírita do Idefran pode distribuir livros espíritas pelo menor preço que um clube de livro pode oferecer, porque os compra em grandes quantidades. E veja que são 4 opções mensais em gêneros diversos, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantil. Você pode optar por retirar um ou os 4 livros do mês, e até sobras de meses anteriores. Ligue 16 37218282 ou acesse www.idefran.com.br ou ainda utilize e-mail
idefran@idefran.com.br. Para você que é de outras cidades, acesse o site www.idefran.com.br ou, repetindo, utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. O Templo Espírita Vicente de Paulo, nesse local, contaremos com palestra a cargo do Jorge Damas Martins, no próximo dia 22, sobre o tema Maria de Nazaré na genealogia de Jesus. Será às 9 horas da manhã e sobre o tema Francisco de Assis na arte de Giotto, às 11 horas. O Templo Espírita Vicente de Paulo está à Rua Floriano Peixoto, 2267, no centro, em Franca. O Centro Espírita José Marques Garcia, departamento da Fundação Espírita Allan Kardec, já tem sua programação definida do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo até dezembro próximo. As atividades didáticas estarão a cargo de profundos conhecedores do Evangelho e se darão às quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas. CHB Sistemas, especialidade: simplificar a sua gestão em softwares para agronegócios e calçados. Telefone 16 37 13 0200 ou chb.com.br. Ligue a qualquer hora. Telemensagem Idefran CHB Sistemas. Mensagens de elevação e confiança. Disque 16 37 13 0299. Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje a resposta vai para a nossa prezada ouvinte Carlívia Olivino Machado, de Ituverava, que perguntou: cada religião se diz o caminho da verdade. Afinal, como encontrarmos o verdadeiro caminho da verdade? Quem vai responder, em gravação, é o nosso companheiro Felipe Salomão. Sua pergunta, cara ouvinte, é muito interessante, pois que é a mesma que formulou Pilatos a Jesus. O que é a verdade? No entanto, nós podemos dizer-lhe que a verdade é relativa ao grau de conhecimento, de amadurecimento espiritual de cada um, porque tudo depende de onde a criatura está para observar a verdade. Então podemos afirmar que a verdade existe em diversíssimos graus, conforme diversíssimos graus possuem de amadurecimento as criaturas humanas. Portanto, não podemos dar só um caminho para conhecer a verdade. E o caminho da verdade se conhece através da evolução espiritual, do aprimoramento que vamos fazendo com as conquistas das virtudes. É o chamado autoaprimoramento. E nesse autoaprimoramento, nós temos de pensar sempre que Jesus é o fundamento de toda a verdade. E ele mesmo, o próprio Mestre Jesus, disse isso: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o fundamento de toda a verdade. Então nós precisamos, em primeiro momento, conhecer Jesus. Não só o Jesus histórico, mas sobretudo o Jesus moral, aquele dos ensinamentos morais que modificam a nossa vida. O Jesus, nosso irmão maior, que veio nos ensinar o caminho de retornarmos a Deus. O outro caminho para conhecermos também a verdade, quer dizer, o caminho do autoaprimoramento, nos é fornecido pelo filósofo Sócrates, que, conhecendo o oráculo na cidade de Delfos, notou que no frontispício do oráculo havia uma inscrição: Nosce te ipsum, em latim, que quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Então, uma maneira de nós melhorarmos o conhecimento da verdade é o próprio autoconhecimento. Ainda mais porque, segundo a doutrina espírita, as leis de Deus estão escritas na consciência de cada um. Ora, se assim é, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conhecemos a lei de Deus. E mais conhecendo a lei de Deus, vamos agindo de acordo com essas leis, melhorando a nossa conduta, melhorando o nosso entendimento da verdade.
Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 3721 8282. Você pode também utilizar o e-mail idefran@idefran.com.br. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecidos pela audiência. Sementeira Cristã também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Carla Lívia Olivino Machado e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Zessado. Que Jesus nos abençoe e até domingo próximo, às 9h30. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.